Eu estarei gravando a reflexão de hoje, que é um costume. Eu acho que eu já tenho mais de 2.000 mensagens gravadas lá. Jogo no computador, jogo no outro. Tá na nuvem. Eu boto na nuvem, boto tudo que é lugar, porque de vez em quando eu estou relembrando esses momentos de reflexão. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos em um livro do Antigo Testamento, livro dos profetas, é o Daniel, e o capítulo 12. Nós vamos tratar a respeito de um tema muito importante, que é sobre o tempo do fim. Não sei se os irmãos notam, pelo andar da carruagem, como diz o ditado, que as coisas estão caminhando para alguma coisa. Será que está caminhando para tudo melhorar ou tudo piorar? Será que as coisas do jeito que está indo, a Terra, o planeta, vai suportar com tanta coisa que vem acontecendo na natureza? Será que tem como a Terra aguentar tanta poluição, tantos abalos sísmicos, tanta coisa? Será que a humanidade vai conseguir sobreviver a tanto ódio, tanta violência, tanta ameaça de guerra, fome e peste? Será? Nós estamos caminhando para que período? Será que é um período de paraíso na terra, onde tudo vai se resolver? Vai chegar umas pessoas aí da paz, vai botar a casa em ordem, e aqui esse chiqueiro de porco vai se tornar no paraíso? Ou será que nós estamos caminhando para o auge do caos? Será que a Bíblia ela dá margem para isso? Eu acredito que sim. Estamos aqui em um culto, e neste culto 3 coisas acontecem. Deus, Ele fala, amém? Percebeu Deus falando? Você conseguiu notar que Deus estava falando com você? Deus ouve aquilo que você estava falando, cantando. Deus estava ouvindo e Deus também vê. Acredita que Deus está vendo? Vendo quem veio e vendo quem não veio, amém? Vendo quem está conversando, vendo quem está saindo, vendo quem está saindo e não entrou, não é? Vendo quem está desligado, vendo quem está ligado. Quem está desligado, diga amém. Se dissesse amém era porque estava desligado, não é? Agora quem está ligado, diga amém. Teve uma irmã ali que, opa, eu falei ligeiro, não foi? Falei ligeiro. Diga: Deus fala, Deus ouve, Deus vê. Mas só aqui? Não. Você vai sair daqui, Deus vai continuar falando, Deus vai continuar ouvindo e Deus vai continuar vendo. Então a coisa não termina quando as portas se fecham. A coisa vai continuar. Por isso, vigiai, continuai firme nesta caminhada, sabendo que o Deus que te ama e te chamou, Ele ouve, fala e vê. Aqui no capítulo 12, se você encontrou, diga amém. Amém. Nós temos avisos importantes sobre o tempo do fim. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso 4 por enquanto. Eu estive estudando já por um período longo o livro do profeta Daniel. A minha primeira experiência na Bíblia foi ler toda de uma vez, e depois eu fiquei lendo em forma de estudo, e de lá para cá, eu tinha cabelo quando eu comecei, não é? E de lá para cá, a gente vem estudando de forma mais minuciosa, e graças a Deus, pelas experiências em sala de aula, ministrando nos seminários, e também nos momentos devocionais, estudando em casa, lendo, meditando e mastigando com a mente esse alimento, esse pão vivo que desceu do céu. E olha o que nós vamos aprender aqui sobre o tempo do fim, versículo 1 a 4, me acompanhe por favor. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas neste tempo será livrado o teu povo, isto é, todo aquele que se está escrito no livro da vida. 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que têm sabedoria, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Verso 4: E tu, Daniel, sele as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência há de se multiplicar. Meus queridos irmãos, palavra de Deus lida, há uma necessidade de ser agora explicada e depois aplicada. O nome disso é pregar. Ler a palavra, explicar a palavra e aplicar a palavra. Nós olhamos para Daniel no Antigo Testamento, o seu livro, do mesmo jeito que olhamos para Apocalipse lá no Novo Testamento. O livro de Daniel corresponderia ao Apocalipse do Antigo Testamento, a revelação sobre o fim. Quando a gente está estudando teologia, a teologia separa uma parte dos estudos chamado escatologia para estudar sobre as profecias do Antigo e do Novo Testamento, que fala sobre os acontecimentos finais. É claro que profecias do Antigo Testamento já se cumpriram antes de Cristo, algumas, na época de Cristo no Novo Testamento, outras, e ainda outras estão para acontecer. E aqui, o profeta Daniel, que tem 12 capítulos no seu livro, registra várias coisas que hão de acontecer, que não dá para a gente enumerar aqui. Porque do capítulo 7 de Daniel até o capítulo 12 nós temos visões e profecias diversas. O livro de Daniel é dividido numa parte histórica de 1 a 6, até o 6º capítulo, e uma parte profética que vai do capítulo 7 até o versículo 12. É claro que o capítulo 2 tem uma visão lá, que trata a respeito do fim dos tempos, em relação às nações que irão governar o mundo por causa de uma estátua que o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele tem uma visão, e aquela estátua representa, em cada parte da estátua, várias nações que governariam o mundo. E aí o último que está sendo premeditado ali naquela profecia é o Império Romano, e depois do Império Romano, o Reino de Deus. Então temos também alusões a respeito do fim em várias passagens do livro de Daniel. No capítulo 12, eu quero tratar com vocês agora, preste muita atenção, sobre verdade e sobre o tempo do fim. Quem não gostaria aqui de saber tudo que vai acontecer amanhã? Gostaria de saber. Eu gostaria de saber tudo que iria acontecer amanhã. Eu posso até presumir o que eu vou fazer de manhã, programar, à tarde, à noite, mas eu não sei exatamente do que vai acontecer com meus familiares, do que vai acontecer na cidade de Santa Rita, do que vai acontecer durante todo o estado, na nossa nação e no mundo. Nós não temos como prever isso. Mas a palavra de Deus fala de algo que estará para acontecer no mundo inteiro, que envolve o povo de Deus e o que não é de Deus. A primeira coisa que ele vai falar a respeito do tempo do fim é que um grande príncipe se levantará, e o nome dele é Miguel. Esse Miguel, ele aparece aqui no capítulo 10 como um arcanjo, que é um anjo Cefe, um anjo que comanda outros anjos, um anjo guerreiro, um anjo protetor. E se vai ter necessidade de proteção, esse anjo está representando a mão de Deus que há de proteger aqueles que são de Deus. Quem é de Deus aí, diga amém. É sobre você que esse texto está falando. Esse Miguel, ele vai se levantar por causa dos filhos do teu povo, Daniel. E quem é este povo que Daniel aqui está representando? Nesse tempo que vai ser o tempo do fim, esse anjo protetor é necessário que ele se levante para guardar, porque aqui está dizendo que vai ser um tempo de grande angústia. E quando ele fala de angústia aqui,
Ele está falando de uma angústia que nunca houve e nunca haverá, desde o tempo em que começou surgir povos, surgir nações. Desde o tempo lá da Torre de Babel, até o tempo que nós estamos vivendo hoje, ou até o tempo em que Daniel estava escrevendo esse livro, acredite, vai ser uma grande angústia. E olhe que ele sabia que o povo passou 400 anos lá, no Egito sofrendo, mas nem se compara. Passou muito tempo, 40 anos no deserto, mas nem se compara. E olhe que uma parte de Israel, 10 tribos, já tinha passado pela Assíria. O povo mais cruel daquela época era a Síria, um povo torturador. Mas ele está dizendo que nem se compara. É uma angústia, acredite, que nunca houve e não tem comparação. Esse período de angústia, esse período de terror, faz parte do tempo profetizado aqui e chamado tempo do fim. No tempo do fim vai ter proteção, vai ter anjo para guardar o povo de Deus e vai ter muita angústia na terra. Eu sei que muitos irmãos aqui querem viver muitos e muitos anos. Eu percebo isso quando tem aniversariante no mês. Quando tem aniversariante no mês ou na semana, o povo é convidado, aí fica aqui, aí chama o pastor para orar, aí o pastor ora, que Deus te dê muitos e muitos anos. Essa é a oração, não é? Você vai dizer parabéns, feliz aniversário, e diz que Deus te dê muitos e muitos anos. Mas quando a gente começa a olhar para a Bíblia e os muitos e muitos anos que tem para acontecer, acredite, tem muita dor e sofrimento esperando por a gente. 2025, 2030, 2040, 2050. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu não vou fazer no final da mensagem. Quem aqui quer viver 100 anos na terra? 100 anos, vai, levanta a mão. Vai, 100 anos. Lá atrás, lá de fora, nós temos uma criança, que Deus abençoe, bichinho. Nós temos 2 irmãos ali, inclusive o pastor. O pastor quer viver 100 anos. Está sentindo algumas dores aí, pastor? Tá? Imagina com 100. Né? Imagina com 100. Sente um cansaço, umas dor de cabeça, às vezes uma vontade de não fazer nada hoje, não é? De chutar o pau da barraca. Tá sentindo? Imagina com 100. Imagina com 100. Isso é a lei da gravidade que vem sobre o corpo, normal, a lei da gravidade, não é? Porém, existem profecias anunciando algumas coisinhas que Jesus chamou de princípio das dores: fome, peste, terremoto, guerra, rumores de guerra, falsos profetas e falsos cristos em vários lugares, perseguição forte ao povo de Deus, uns traindo os outros, uns desanimando e abandonando a fé. Mas ele disse, ainda não é o fim. E Daniel, ele está falando do tempo do fim, que vai haver uma grande angústia. Será que já começa esse tempo o ano que vem? Será que é em 2026, 2027? Será que já estamos nesse tempo do fim? O que é que a gente pode colher daqui? Olha que esse versículo primeiro diz que naquele tempo o teu povo será guardado, livrado, e todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Teve um irmão que estava cantando aqui, desse meu lado aqui, ó, que fez uma pergunta quando ele começou a cantar, e eu gostei da pergunta dele. Estava aqui desse lado aqui. É um bem bonito. Ele disse assim, ó, quem crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Foi assim ou não foi? Quem estava ligado, ele perguntou isso aqui. Eu estava ali e ouvi. Aí eu levantei a mão. Quem levantou a mão também, dizendo que crê? Quem levantou a mão também? Pronto. Quem não levantou a mão, ou estava desligado, ou não tem essa fé suficiente de achar que o nome está lá, não é? O baterista levantou a mão. Glória a Deus. Tudo bem, meu querido? Firme, né? Glória a Deus. Olha só, há uma polêmica sobre esse negócio do nome escrito no livro da vida. Os judeus não acreditam como a gente acredita. Por exemplo,
Se amanhã você amanhecer vivo, para os judeus é assim: Deus escreveu o teu nome no livro da vida, porque você está vivo. Porque o certo mesmo é você morrer hoje. Aí se você não morre hoje, aí você amanhã está vivo, Deus escreveu o teu nome no livro da vida para você viver mais um dia. É mais ou menos assim. Mas para o cristão, principalmente por causa do Novo Testamento, nós entendemos que há um livro onde Deus tem o nome de todos que vão morar no céu. E lá é possível estar o nome escrito assim, ó, Gildelane da Silva, na letra G. Mas em Apocalipse diz que a gente vai receber um novo nome, não é? Não sei se vai ser com G, não sei se vai ser em hebraico, aramaico ou grego, que nome que seja, mas eu quero que o meu nome esteja lá. Louvado seja Deus. A pergunta é: quando foi que esse nome foi escrito lá? Será que esse nome pode ser apagado? Vou dar um exemplo, né? Você aceitou a Jesus em janeiro, já estamos em outubro. Será que antes de janeiro o teu nome já estava lá? Ou o teu nome foi escrito na hora, em janeiro, quando tu aceitaste Jesus? E agora? Quando foi? Tem gente que acredita que a pessoa vem aqui à frente, aí diz: Jesus, aceite esse pecador agora na família de Deus, no meio do povo de Deus. Aí o pregador vai e ora assim, escreve o nome dele no livro da vida. Esse pregador crê que está escrevendo naquela hora. Mas há indícios de que Deus já sabe todo mundo que vai aceitar, todo mundo que vai caminhar firme e todo mundo que vai se desviar. Os salvos, todos os salvos, Deus já sabe quem é. E esse livro já está lá, o nome do livro do salvo, porque Deus já sabe. Ele só colocou lá quem realmente vai continuar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Então há crenças. Há uma crença que diz: ora, vai, ora, orei, pronto, Deus escreveu. Desviou na outra semana, Deus apagou. Aí na outra semana se reconciliou, Deus escreveu. É caneta e borracha o tempo todo. Porque olha que tem crente que é uma gangorra, né? Já ouviu falar do crente Raimundo? Já, crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. Pé na igreja, pé no mundo. E olhe que tem gente que tem o nome no cadastro da igreja, mas não tem o nome no céu. Mas os apóstolos, quando eles voltaram de uma caminhada missionária, diz a Bíblia lá nos evangelhos que eles voltaram os 70, triunfante, alegre demais, porque as enfermidades iam embora quando eles oravam. Porque quando eles mandavam os demônios embora, os demônios iam embora. Aí Jesus disse o quê? Não esteja alegre só por isso, mas esteja mais alegre do vosso nome está escrito lá no céu. A maior alegria de um crente não é quando a enfermidade vai embora. A maior alegria do crente não é quando ele diz: sai demônio, e o demônio sai. A maior alegria de um crente é a convicção de que quando partir dessa vida vai estar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: consolai uns aos outros com esta palavra. A maior consolação de um crente não é quando o médico diz assim: está curado. A maior consolação de um crente não é quando o gerente do banco diz: está liberado o crédito, pode comprar sua casa, sua moto, seu carro. A maior alegria do crente não é quando diz assim: olha, nasceu, é menino, é menina. Isso não é a maior alegria do crente. É uma grande alegria, mas não é a maior. A maior é você chegar lá nos portões celestiais e ele dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí agora por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É a razão de estarmos aqui. É a razão de estarmos aqui, firme, constante e abundante na obra do Senhor. Olha, vai ser guardado todo aquele que se achar escrito no livro. Essa é uma verdade que a gente precisa trabalhar aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês está em Apocalipse, ainda amadurecendo a ideia do livro.
capítulo 20 de Apocalipse. Muita coisa que tem em Daniel, tem em Mateus 24 e 25, que é o Apocalipse de Jesus, e tem o Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia. Nós temos o sermão profético de Jesus, que é o Apocalipse de Jesus, e nós temos o Apocalipse de João, capítulo 20, o verso 11. Tem um título aí na sua Bíblia? Tem um título? Tem? Dá para me dizer daí? É o que? O verso 11 é o que? O juízo final. Juízo aí é o que? Julgamento. É um julgamento. Quem está vivendo como se não tivesse julgamento tem que acordar. Vivendo como se Deus não estivesse vendo, tem que acordar. Por quê? Olha o que esse texto diz aqui. Eu vi, é João falando, eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, eu também vi. E da presença dele fugiram pessoas do céu e da terra, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, os grandes, os pequenos, e eles estavam diante daquele trono. Ei, escuta, abriram-se os livros. É um livro só ou mais de um? Mais de um. Abriram-se os livros. No meio dos livros ele diz: e abriu-se outro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Como a gente vai chamar esses livros? Segundo as suas obras. Livro das obras. Já imaginou, irmão? Falou, anotado. Pensou, anotado. Fez, anotou. Não fez, anotou também. Não falou, falou não, anotou também. Suas obras, aquilo que Deus quer que você faça e o que Deus não quer que você faça, está tudo ali, não passou nada despercebido. Quem crê que Deus anota tudo, diga amém. Amém. Diga, ele fala, ele ouve e ele vê. Deus é capaz de ver todo mundo ao mesmo tempo, sim ou não? Sim. O Salmo 139, que foi lido aqui, fala sobre isso. A onisciência e a onipresença de Deus. Onisciência, capaz de saber tudo. Onipresença, capaz de estar em todo lugar, ou em qualquer lugar. Não tem lugar que ele não esteja. Ele está em todo lugar, para poder ver, para poder saber, para poder ser justo quando julgar. Esse justo juiz, assentado no trono, há de julgar a todos de acordo com o que está escrito no livro. Mas ele disse que vai ser aberto um livro. Qual é o livro? O livro da vida. Quem morreu no mar vai estar lá. Quem morreu na estrada de acidente vai estar lá. Quem morreu no hospital de Covid vai estar lá. E os homens bomba, essa galera que explode o corpo vão estar lá. A sepultura, o mar, a morte, quem morreu de morte natural, morte matada, morte morrida, todos vão estar lá no dia do julgamento de Deus, e ele vai estar sentado no trono para passar a régua, passar o prumo, passar o nível em todo mundo. Com carinho, com carinho. Pergunta para quem está do teu lado: está preparado, vaso? Preparado, vaso? Tá? Para esse grande dia? Está preparado? Verso 13: o mar deu os mortos que nele havia, vem todos. A morte e o Hades, que no caso é o mundo dos mortos, todos que estão no mundo dos mortos, que pode ser traduzido aí na sua Bíblia para o inferno, deram os mortos que neles havia. Mas aqui não é o inferno ainda, que o inferno ele vai ser tratado, capítulo 21, verso 8, é no capítulo depois, que
que é a segunda morte. Aqui, se na sua Bíblia tem inferno, é uma tradução muito forçada. Aqui no caso seria o mundo dos mortos, ou a sepultura. É a palavra Hades no grego. E aqui, deram os mortos que neles havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Aí sim, esta é a segunda morte. Essa segunda morte é tratada no capítulo 21. Verso 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi para onde? Para o lago de fogo. A segunda morte, aí sim é o inferno propriamente dito. Mas Daniel fala do inferno? Será? Daniel fala do livro da vida do mesmo jeito que João fala, do mesmo jeito que Jesus fala. Mas olha o que diz o verso 2, voltando para Daniel. O pastor vai me ajudar no tempo, viu? Em relação ao tempo aí, tá certo? Se não me der um sinal, a coisa vai fluir aqui, viu? Vai ficar arrepiando o cabelo do careca. Olha que coisa interessante. Quem está gostando, diga eita! Eu não sei se é hebraico, não sei se é grego, mas eu gosto dessa palavra. Eita! É muito bom essa palavra. Gostosa de dizer, eita! O verso 2, Daniel 12. Muitos dos que dormem no pó da terra. Me explica o que é isso aí. Dormir no pó da terra é o quê? É uma linguagem figurada. É uma metáfora. O pó da terra, no caso, é a sepultura. E dormir lá é o quê? Está morto. Então aqueles que estarão mortos, os mortos, ressuscitarão. O que é ressuscitar? Voltar a viver, voltar dos mortos, do jeito que Jesus fez. Jesus morreu, mas ressuscitou. Aqui está dizendo muitos, querendo dizer todos. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então nós temos dois destinos depois que morre. Depois que morre tem dois destinos. Lá em Mateus fala, 2 caminhos, um para baixo e um para cima, 2 portas, uma para a perdição e outra para a salvação. E aqui está falando de 2 destinos eternos, um chamado de vergonha, que no caso lá em Apocalipse é a segunda morte, a morte eterna, e o outro é vida eterna. Lembra de João 3,16? João 3,16, como é que diz? Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça aí, não passa para a vergonha eterna, o desprezo eterno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo ele vai dizer aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma vida melhor do que essa, esperando todo crente lá no céu. Ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde é que Jesus está hoje? No céu, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para onde Jesus foi, ele está dizendo, eu quero levar você também. Mas do mesmo jeito que a gente não leva qualquer um para casa, ele não vai levar qualquer um para casa dele. Do mesmo jeito que a gente não aceita sujeira em nossa casa, ele também não vai aceitar sujeira lá. Então vamos colocar a casa em ordem, eu digo a vida, vamos colocar a nossa vida alinhada no livro de Deus, porque esse livro será aberto e nós vamos ser julgados por essa Constituição, por esse Código Civil, por esse manual. É assim que vai funcionar.
Dê um sinal quem está entendendo a mensagem. Dá um sinal quem está entendendo. Está muito claro, não está? Você não está entendendo não, irmão? Você não levantou a mão, eu fiquei preocupado. Está doendo a mão? Está pesada a mão? Um pouquinho. É a mão pesada, então a gente vai respeitar. Mas você está entendendo. Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro versículo, eu estou aprendendo que há um tempo de angústia, mas há um tempo de proteção. Aleluia. Que há uma forma de Deus trabalhar no fim dos tempos, no tempo do fim, para guardar o seu povo. Ele vai mandar anjo na terra e ele vai ter um livro no céu para guardar. Alguém está na angústia, na tribulação terrível que há de vir sobre a terra, aí vai vir anjos para guardar, mas ele vai olhar quem está escrito no livro e vai dizer: esse aí não, esse aqui também não, esse aqui não, aí tudo é meu, porque foi comprado com sangue do Cordeiro e o nome está escrito no livro do céu. Vai haver duas ressurreições, a dos salvos e a dos perdidos. Quem são os salvos? Quem são eles? O verso 3: no tempo do fim, apesar das mazelas, de iniquidade, de desprezo às coisas de Deus, de frieza espiritual, na fé e no amor, no tempo do fim também vai ter gente que vai procurar o caminho da sabedoria, vai procurar o caminho da justiça, vai procurar o caminho da eternidade. O verso 3 diz: os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, quer dizer, os pregadores da justiça, vão brilhar como as estrelas, para sempre e eternamente. No tempo do fim, ainda teremos gente salva lá. E o verso 4, há uma valorização, há uma aprovação desse texto de Daniel pelo próprio Deus. E tu, Daniel, sela as palavras desse livro até o tempo do fim. Aí diz que no tempo do fim muitos correrão de uma parte para outra, haverá ciência se multiplicando. Daniel, no verso 8, ele diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Daniel, desde o capítulo 7, as visões que ele está tendo, ele está dizendo assim: eu não estou conseguindo compreender. Por que é que ele não está conseguindo compreender? Porque no capítulo 9 ele está pedindo perdão pelo povo, por causa de tanta maldade que o povo de Israel fez. No capítulo 10 ele está orando, pedindo a Deus para que revele, porque 70 anos se passaram. Jeremias tinha no capítulo 29 dito que ia passar 70 anos se passaram, ele já está velhinho, com quase 90, e o povo não tinha saído ainda do cativeiro, voltado para a sua terra. Senhor, por que não? Quando ele estava orando sobre isso, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, desceu, capítulo 10 de Daniel, para trazer a mensagem, mas uma entidade maligna, um espírito maligno, chamado príncipe da Pérsia, porque Daniel estava na Pérsia, estava interrompendo a mensagem de chegar uma batalha espiritual. Quem está entendendo, diga amém. E aí Gabriel, que era o protetor do povo de Deus, que é citado aqui no capítulo 12, vai ajudar o anjo Gabriel, resistindo à força maligna, e Gabriel descendo depois de 21 dias, 3 semanas depois. Quando o anjo chega, diz: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração foi ouvida, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer: não vai ser 70 anos não, vai ter 70 semanas de anos sobre o teu povo, até poder a justiça ser resolvida, a iniquidade ser tirada e o justo reinar sobre a terra. Haverá tempos difíceis, e a abominação assoladora vai entrar no templo e vai
ser o fim dos dias de forma muito trabalhosa e muito difícil. Isso já no capítulo 10, já no capítulo 9, já tinha indícios de coisas terríveis que estavam a acontecer. O capítulo 12 dá ênfase a isso, mas ele diz: e aí, Senhor, o que é que eu posso fazer? Versículo 12 e 13, ainda no capítulo 12, versículo 12 e 13, desculpa, 11, 12 e 13, ele diz: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação assoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte até o fim. Aí ele vai dizer: Daniel, sela esse livro, guarda esse livro. Daniel, esse livro tem coisas que não é para agora, é para o tempo do fim. Você sabia que Jesus fez menção a isso? A gente vai encerrar com Mateus 24. Mateus 24. Jesus fez menção a isso. Mateus capítulo 24. Mateus 24 e 25 é uma mensagem só de Jesus, chamado Sermão Profético. E aí do versículo 1 ao 14, que é chamado de princípio das dores, Jesus está respondendo uma pergunta curiosa. Porque Jesus está andando no templo e diz: olha, esse templo aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. Aí chegam os discípulos em particular e perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Qual o sinal? Aí Jesus vai estar falando sobre os sinais da destruição do templo, da vinda dele e do fim do mundo. Essas três respostas estão distribuídas aqui. Sobre a vinda dele, tem várias coisas que a gente poderia tratar aqui, mas olha o 15. O 15 ele vai tratar do profeta Daniel. Mateus 24, 15. E o título aí é a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação assoladora, de quem falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, que no caso é no templo, então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. E ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno no sábado, porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém disser: olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tantos sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Olhe que eu vos tenho avisado. Para terminar, quando será que ele vem? Quando será? Qual é o dia que ele vem? Verso 36. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os devorou, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado outro. Estariam duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. 42, portanto vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor.
Sobre o tempo do fim, nós temos verdades duras para dizer, mas nós temos verdades que nos consolam. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida não vai se perder. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma mão protetora para guardar os que são dele. No meio da tribulação, no meio da angústia, ele vai estar guardando o povo dele. É importante dizer que ele sabe os que são dele e o dia vai chegar, portanto vigiai. Essa é a mensagem para a igreja, portanto vigiai. Fique de pé, nós vamos orar para encerrar. Cegará o fim dos teus dias, descansarás. Viver é bom, mas se está com Cristo é ainda melhor. Obrigado por você ter me escutado esses 40 minutos. Eu não sei como é que está a sua vida, seu ânimo, mas eu quero orar, pensando em Deus nos firmar, nos conduzir mais e mais na fé, porque não é qualquer um que vai para a casa dele. Não é qualquer um, é aquele que crê, é aquele que está caminhando com ele, aquele que está em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tem que estar em Cristo e tem que ser nova criatura. Você é uma nova criatura? Você está em Cristo? Você crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Você crê que quando partir desta vida, você estará com Ele? Você crê nisso? Que bom, você é crente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, que maravilha estar em Tua casa, com o Teu povo, oferecendo nosso culto racional ao Senhor. Obrigado por tudo que ouvimos, recebemos aqui, que sirva para nos ajudar durante toda essa semana, durante o resto desse mês, o resto desse ano e o resto de nossa vida. Fica conosco, nos guia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado por esta honrosa oportunidade.